Fala pessoal, boa tarde, como é que estamos? Tudo bem? Bom galera, o senhor veio aí então para falar sobre a guerra entre Irã e Estados Unidos e Israel, né galera? Vamos lá então, eu gravei uma live agora esses dias, faz 7 dias atrás mais ou menos. Tenho cortado, né, feito os cortes da live e tá dando um resultado top, galera. Agradeço muito aí a interação de vocês, as visualizações, tá muito legal. O pessoal tá comentando nos vídeos, tá curtindo os vídeos. A live deu bastante visualização também, o canal tá crescendo. Agradecer a vocês que estão, de certa forma, apoiando o canal, visualizando, interagindo. Agradecer muito, pessoal, para quem tá olhando o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal é muito importante, tá galera? E comentar também, interagir com o Sor aí, para o canal poder crescer mais e só poder fazer mais conteúdos, né galera? Que é um negócio que dá um trabalhinho, mas vamos lá então. Bora pro vídeo. Pessoal, assim ó, guerra continua, tá? Estamos aí há 8 dias 8 dias de guerra e não tá com cara de quem vai terminar tão cedo. Eu tinha dito na live lá que ia durar cerca de ah, 2 semanas por aí. Acho que dessa vez no tempo eu tô errando, tá galera? Talvez, eu acho que demorará mais, com certeza. O Irã não tá dando sinais de quem vai se entregar fácil, de quem vai largar esse osso fácil, né pessoal? O Irã, ele ele tá em modo de sobrevivência, sobrevivência geral do regime, né? Esse regime teológico, né? Esse regime dos ayatollahs, ele tomou conta do Irã, então eles não querem largar, por mais que já tenha movimentos, né? De vários setores da sociedade já não aguentando mais esse regime. Nós vimos no início de janeiro lá com os protestos. Nós temos bastante coisa para comentar, pessoal. Eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, porque eu tô com... para todo mundo conseguir assistir, né, e não ficar muito demorado. Mas enfim, vamos falando então sobre o regime. Pessoal, assim ó, a gente tem várias coisas para comentar, tá? Primeiro, a tática americana de bombardeamento total do Irã junto com o israelense. Eles estão destruindo todas as infraestruturas do Irã, todas as infraestruturas, né? Para enfraquecer o máximo do regime. Só que o regime vai permanecer, pessoal. Para conseguir tirar o regime do Irã, só se os Estados Unidos botarem efetivamente soldados na terra. Isso não vai acontecer. E os Estados Unidos não quer que isso aconteça, porque sabe que o preço é muito alto para se custar. Não só em questão de valores em dólares, valor monetário, pessoal, é valor de... opinião pública americana não quer esse tipo de coisa. Já morreram 6 militares americanos nessa guerra, tá? E por conta de ataques a bases, enfim. E não é... A opinião pública americana não quer um desgaste muito grande, e o governo Trump também não quer um desgaste muito grande dessa guerra. A realidade é essa, galera. Então, o Irã, o regime iraniano, como eu já disse em outros vídeos, pessoal, não vai cair tão fácil. E o regime iraniano não dificilmente irá cair, tá? Eu vou ser bem franco. Não tem como tirar um regime se não for invadindo o Boots Underground ali, como o senhor já tinha comentado antes. Invadir o Irã, só que é uma população de 90 milhões de pessoas, né, pessoal? Guarda revolucionária é gigantesca, tem o exército regular iraniano, tem a guarda civil, né? A guarda civil, a Baj, que é uma guarda que, além da guarda revolucionária, é uma guarda que ajuda a guarda revolucionária, uma milícia paramilitar, né? Melhor dizendo, uma milícia paramilitar, que também tem isso. Então é muito difícil tu conseguir tirar esse regime desse jeito, só bombardeando. É muito complicado ficar bombardeando, tu ser bombardeado o tempo inteiro, mas tu consegue sobreviver. É notório, a gente pode ver o Hamas, olha a quantidade de destruição que Israel ocasionou na faixa de Gaza, e o Hamas permaneceu lá. Tiveram que fazer um tratado com os terroristas para acabar com a guerra,
mas eles continuaram lá, ainda existem perímetros dentro da faixa de Gaza que são comandados pelo Hamas, galera. Então, assim, isso que Israel foi com o Boots Underground. Agora imagina uma luta armada, um desembarque irregular com soldados, paraquedistas dentro do Irã. Não é tarefa fácil, ainda mais para os Estados Unidos e para o Donald Trump, que quer rápido, quer que essa operação seja rápida. Eles botaram agora de 4 a 6 semanas, tá? Ainda assim isso é rápido, tá, pessoal? Uma guerra, olha, nós estamos aí vendo a guerra da Ucrânia. Nós chegamos a 4 anos de guerra. Isso é muito tempo. É mais tempo. A Rússia está mais tempo lutando contra a Ucrânia do que a Rússia lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, do que a União Soviética, né? Mas aos russos. Então, uma operação de um mês, uma operação de 6 semanas, não é uma operação tão demorada, tá? A questão é o custo, né? O que está colocado na balança isso? Vai valer a pena? Porque assim, os Estados Unidos estão correndo um risco também, galera, de no final das 6 semanas o regime tá lá. O regime não ter caído. E isso vai ficar muito ruim, muito feio para os americanos. Se o regime não tiver caído ou o regime não estar extremamente enfraquecido. O que eu acho difícil. Vou ser bem franco para vocês, eu acho que o objetivo dos americanos é um objetivo meio complicado. Eles queriam derrubar o regime, eles falaram que não querem mais, querem enfraquecer. Eu acho que os Estados Unidos têm que se dar por satisfeitos se eles enfraquecerem e tornarem o Irã um estado pária no Oriente Médio. Entendeu? Um estado sem uma política externa. Sem política externa, entendeu? Uma política externa fraca, que é o que o Irã a outrora não tinha, por isso que começa, teve a Guerra dos 12 Dias, agora tem essa guerra que está tendo agora. Então, eu acho muito complicado, tá, pessoal? Com relação também, né, pessoal, o Irã, ele depende do fornecimento de petróleo. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, então ele também não está recebendo. Não é só os outros países que não estão recebendo, o Irã também não está recebendo, né, galera? Então isso é complicado pro regime iraniano, por mais que ele esteja em situação, né, de não, vamos ver quem é que vai resistir mais. Eu acho que se os Estados Unidos conseguirem implementar uma forte pressão, tanto econômica no Irã, né, não deixando ele exportar, destruindo as suas refinarias e distribuidoras de petróleo, além de destruir todos o aparato que o Irã tem, que com certeza está diminuindo cada vez mais, porque os Estados Unidos e Israel continuam atacando. Os Estados Unidos têm uma chance de terminar esse conflito de 4 a 6 semanas mesmo, galera. Senão vai demorar mais. Eu também estava vendo que os Estados Unidos estão armando os curdos, né? Os curdos no Irã. Os curdos, para quem não sabe, pessoal, é um povo, tá? É uma nação apátrida, uma nação que não tem pátria, e eles se dividem ali dentro do Oriente Médio, na Turquia, na Síria, no Irã, no Iraque. Eles moram, essa nação curda, que é aproximadamente 40 milhões de pessoas, moram nesses países, tá, pessoal? Eles não têm, o Kurdistão não existe como estado. Entretanto, em todos esses países, os curdos têm guerras de resistência para conseguir o seu próprio estado. E a tática, já uma tática antiga que acontece no Oriente Médio, é países que estão em guerra no Oriente Médio apoiarem os curdos daquele país, para os curdos daquele país atacar e se tornar um problema ali, um enclave de resistência. É o que os Estados Unidos está querendo fazer. Vai dar certo? Eu acho que pode ser que seja mais uma frente que o regime iraniano vai ter que cuidar. Isso vai ajudar os Estados Unidos e Israel, digamos, num fator de... além de estar sendo bombardeado, além de estar numa guerra aberta contra Israel e Estados Unidos, o Irã ainda vai ter que cuidar dessa galera. É muito importante, pessoal, nós sabemos que o Irã
É um país de etnia persa, predominantemente persa, tá? Cerca de 65 a 70% de persas. Depois nós temos os curdos, como o senhor acabou de falar, nós temos os baluches, nós temos árabes, nós temos azerbaijanos lá em cima, né? Que são os azeres, né? Na verdade, são os azeres que são lá em cima e outras pequenas minorias, né? De outros grupos étnicos. Não é interessante para ninguém, nem para os Estados Unidos e para Israel, que o Irã se torne, se como é que o senhor vai dizer, se divida em várias fatias, entendeu? Que o Estado, eu estou dizendo assim, digamos que comece uma guerra entre curdos e curdos e o regime islâmico, daqui a pouco começa azeres e o regime islâmico, começa todos os grupos entrarem em guerra, uma guerra civil dentro do Irã e dividir o Irã em vários lugares. Não é baluches que o senhor ia falar, mais baluches lutando. Os baluches ficam na região ali na divisa entre Irã e Paquistão, que Baluchistão é o nome do lugar. Não é interessante para ninguém que um estado unitário, uma unidade se divida, porque se torna uma anarquia, né, pessoal? Se torna uma anarquia ali, vai ter um monte de povo querendo lutar, um monte de interesses e fica difícil de controlar. É óbvio que para Israel e para os Estados Unidos, mas principalmente para Israel ainda, o interessante é tirar o regime ou enfraquecê-lo ao ponto de ele não ter mais importância, né, galera? Eu acredito ainda que esse regime, essa guerra vai acabar num produto dela vai ser um enfraquecimento geral do regime iraniano. E ainda os iranianos, acredito, acho nas melhores hipóteses assim, que pode ter, eu vou explicar a vocês uma sombra que deve estar na cabeça do Donald Trump, mas assim, nas melhores hipóteses, depois do enfraquecimento de 5 semanas, porque a gente recém está no 8º dia, galera. A gente está no 8º dia. Nós temos ainda o 14º dia, nós temos o 21º dia, nós temos o 28º dia, que fecharia 4 semanas, recém estão dizendo em 6. Então tem muita coisa para acontecer, muita coisa. Espero que os Estados Unidos acertem nas suas decisões, Israel, porque os Estados Unidos eu vejo parece que está meio indeciso. Ele quer armar os curdos, mas ele também quer trocar o regime, mas ele não quer trocar o regime, ele quer enfraquecer o regime. Parece que os americanos não estão assim tão certos do que eles querem. Israel sabe, eu quero enfraquecer ou tirar esse regime, ponto. Entende? Eu acho que para os Estados Unidos seria interessante o enfraquecimento do regime e o Irã, se tornar um estado parceiro. Vai virar um estado parceiro, assim como virou a Venezuela. Não podemos colocar no mesmo peso Venezuela e Irã, pessoal, porque o Irã tem uma importância geopolítica muito maior do que a Venezuela, embora a Venezuela tenha a maior reserva de petróleo do mundo. O regime venezuelano não era um regime nem perto do que é o iraniano. Eu digo de força, né? De hard power, de soft power, nem perto. Os iranianos sim são muito mais fortes nesses conceitos, entendeu? É um regime muito mais institucionalizado, um regime que tem por conta da sua história, historicamente, ser um regime muito mais enraizado e de muito maior resistência. Tá, pessoal? Então, além da etnia persa, o xiismo dentro do Irã torna então aquilo ali um produto de muita resistência, tá, galera? Então, eu acho que tem mais pano para manga. Eu tinha dito 2 semanas, eu acho que realmente vai estender mais esse conflito aí, com certeza, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria dizer também sobre Estados Unidos, quer dizer, sobre China e Rússia, eles não vão entrar. Já tinha dito isso outras vezes, mas China e a Rússia não vão entrar. Como eu disse, a Rússia está atolada lá na Ucrânia. A China não faz sentido ela entrar nessa guerra, uma guerra de segundo, terceiro escalão de importância para a China.
tá? O interesse da China é manter o comércio aberto, vendendo para todo mundo. Ah, mas a China está perdendo porque ela não está recebendo o petróleo nem o venezuelano mais, agora nem o iraniano. Ela dobra a aposta e compra mais petróleo da Rússia ainda, que o da Rússia ela vai conseguir comprar tranquilo, entendeu? Se ela quiser ela comprar mais ainda, não vai fazer sentido nenhum para eles, tá, pessoal? Eu acho que Israel agora está invadindo o sul do Líbano, né? O Hezbollah, ele veio a socorro do seu fomentador, do seu patrocinador, do seu chefe direto, que é o Irã. O Hezbollah veio ajudar, né? Ajudar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada os ataques, os foguetes que Hezbollah está tocando lá em Israel, não vai mudar nada no cenário do Oriente Médio, lá na guerra do Irã, pode ter certeza disso. Mas é mais uma coisa chata que Israel tem que cuidar, vai bombardear o Líbano, o pobre do Líbano lá, já está todo arrebentado, a economia destruída e ainda está recebendo, mas enfim. O Estado do Líbano também é um estado falido, onde não consegue nem tirar o Hezbollah, que dirá, então também é aquilo, né, galera? Se eles são tão incompetentes ao ponto de não conseguir tirar um grupo terrorista que faz parte tá dentro do Estado, tem até cadeira no parlamento libanês, imagina, né, galera? Não tem o que fazer, entendeu? Israel também não vai ficar recebendo foguete de graça. Ela vai invadir, ela vai destruir onde tiver que destruir para não ficar sendo bombardeado e morrendo civis israelenses. É uma pena o que acontece, enfim, mas faz parte. Outra coisa que eu queria dizer, pessoal, o Estreito de Hormuz tá fechado. O preço do barril do petróleo, que antes da guerra estava flutuando entre 65 e 69 dólares, hoje já teve um pico na semana passada para 82, hoje está em 99. Isso pode ser uma coisa que comece a custar caro para os Estados Unidos manter essa guerra. É uma coisa que vai incomodar a opinião dos seus aliados, os aliados, eu digo os aliados do Golfo Pérsico, os aliados europeus que precisam desse petróleo, que eles precisam que esse petróleo chegue até a Europa. Os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, eles querem vender esse petróleo, não estão conseguindo porque está trancado o Estreito de Hormuz, e os europeus querem receber esse petróleo, né? O que pode ser que melhore para alguém, seja para o Brasil, que aumente a sua exportação de petróleo, em vista que, como não está conseguindo sair petróleo lá, o Brasil podem comprar do Brasil aqui. Pode acontecer também, pessoal, tá? Mas eu acho que pode ser que, se prolongar essa guerra, vai ter um aumento considerável no valor do combustível, principalmente, porque 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, de 20% a 30% passa, e se é distribuído para o resto do mundo, né, pessoal? Então o Irã vai continuar apostando, aumentando a aposta naquele estreito ali para minar a estratégia americana, uma vez que passa dali e ele pode fechar, ele pode bombardear, ele pode usar suas lanchas, ele pode usar foguete, ele pode usar os mísseis de cruzeiro, que voam em linha de cruzeiro, por isso que é míssil de cruzeiro, né, pessoal? Voa em linha de cruzeiro. Então tem muita coisa que pode acontecer, né, pessoal? Eu ainda acho que vai acontecer o que eu já disse outrora, que é, no final disso tudo, eles diminuírem tanto o raio, de deixarem tão debilitado o regime, a ponto que o regime vai negociar para se manter, entretanto parar. Isso vai demorar muito, assim, acredito, lá pela sexta semana talvez, ou mais, né, pessoal? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eles podem mudar a tática e a estratégia a qualquer momento, ainda mais com essa questão agora de armando os curdos. Isso pode prolongar a guerra ainda mais, porque tu armando o meu inimigo está armando outros inimigos que eu tenho. Eu poderia fazer um tratado de paz com o meu inimigo. O Irã fazer um tratado de paz com os Estados Unidos. Ou as vertentes iranianas que queriam a paz e querem a troca do regime, elas poderiam fazer também
essa intermediação ou até mesmo um acordo de todas as partes. Agora, quando tu arma o inimigo, um outro inimigo ainda, que é parte do teu território, isso tu acaba ajudando a se fortificar mais ainda o regime. Estão me entendendo? Porque aqueles que antes iam querer que saísse o regime, agora eles não vão querer que saia o regime, porque eles vão ter que se juntar para derrotar outro inimigo que quer destruir a soberania nacional daquele Estado, que no caso é os curdos querendo a sua parte, uma parte do território iraniano. Então tem muita coisa para acontecer, pessoal. O Sou vai gravando vídeos aí e vou tentar gravar mais vídeos essa semana. Fiquei um tempo sem gravar, mas a princípio, galera, é isso aí. Fiquem com Deus, obrigado por assistirem o vídeo. Qualquer dúvida, mandem pro Sor, tá? O Instagram do Sor é Professor Everton Kisner. Quem quiser assistir, quem quiser ver lá, eu posto coisas seguidas também sobre o assunto, assuntos internacionais. Eu não esqueci da aula que eu vou fazer sobre geopolítica, puros conceitos, os primeiros conceitos de geopolítica ali, Mahan, Mackinder, Hetzel e outros, né? Tem muita coisa bacana pra gente ver. Então tá, galera, fiquem com Deus e tchau, tchau.